com os meus amigos Patrick Souza e o Deva. Deva, oi. Vou melhorar aqui a imagem aqui do Deva para poder isso, assim fica todo mundo aqui. Todo mundo vê o rostinho de todo mundo. Tá bom assim, Deva? Você quer que? Não, tá maneiro, tá maneiro. Então tá. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre as novidades aí. Deva tá vindo cheia de novidades sobre literatura hot, né, Deva? Conta aí um pouquinho o que vem pela frente. Eu diria que no ano do Senhor de 2022 eu decidi me aventurar no gênero hot, o tão falado gênero hot, que para bem ou para mal, acho que vai ficar por muito tempo no meio literário. Acho que sempre teve, né? É, só que hoje em dia tá mais generalizado, né? Desde a época da Sabrina, aquelas revistinhas. Aqueles livrinhos, né, de banca, né, os livros de banca. Sim, aí eu decidi trabalhar de uma forma diferente na literatura hot, trazendo a minha visão, é por isso que eu estou contando as novidades desse ano. Eu decidi fazer crônicas, que até vocês dois leram um pouquinho, eu mandei acho que 5 capítulos para vocês. Foi sim. O que vocês acharam, aliás? Eu gostei. Eu acho que tem futuro, tem futuro. Eu gostei também. Assim, as que eu li, achei bem interessante. Foge um pouco da sua escrita anterior, né? Do teu gênero, assim, mais ou menos, né? Foge um pouco, porque antes você não escrevia hot, né? Você tinha muito mais a parte ali da fantasia, mas sem ter assim uma designação para hot. Eu diria que foi a primeira vez que eu decidi fazer coisas mais explícitas do gênero. Porque o gênero da fantasia e da ficção científica, eles sempre beiraram, desde o início do gênero, eles sempre tiveram como uma paquera com o gênero hot. Os autores de ficção científica sempre gostaram de pôr mulheres com roupas látex, coisas sensuais, até o gênero da fantasia, o jogo de dados, D&D, ele sempre teve essa coisa da sensualidade desse gênero. Verdade. Só que, ironicamente, a gente tem pouca coisa de fantasia com hot. É uma coisa bem engraçada disso daí. E eu, na verdade, eu não inventei a roda. Porque eu acho que os autores têm que ter um certo nível de humildade nisso daí. Com certeza. Tipo, passei um verniz na rodinha trazendo um ponto de vista diferente. Eu quis trabalhar com uma raça que eu adoro, que não é necessariamente uma raça, mas são seres mitológicos, que são os dragões, e eu quis pegar o lado predatório do dragão clássico, que eu acho que é uma coisa que está faltando muito no gênero da fantasia e da mídia em geral, porque a gente petificou os dragões. Os dragões estão que nem gatos, na verdade. Até O Mushu, né? O Mushu da Mulan, até o Mushu da Mulan é aquele dragãozinho. Até Game of Thrones, que tem uma coisa mais adulta, deixa os dragões de pano de fundo, que é uma coisa que sempre me incomodou. Porque os dragões sempre foram a capa do gênero da fantasia. E eu acho que é muito mais interessante a gente trabalhar no ponto de vista deles do que do ponto de vista dos humanos. Porque a gente tem uma visão quase alienígena das coisas. Tem até uma autora que eu li já faz um tempinho. Eu li um livro dela, uma trilogia dela, uma autora nacional independente. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu sei que a trilogia se chama Ninho de Fogo. Eu não lembro o nome da autora. Deixa que eu vou procurar aqui enquanto... Vai continuando aí que eu estou procurando aqui e já te passo. E era muito... Eu tenho ela no Instagram e no Facebook. E era muito interessante os livros. Eu li em e-book, ela disponibilizou o box gratuito, eu baixei na época. Isso já faz uns 2 anos. Camila, Deus dará? Isso, Camila Deus dará. Eu amei. Porque, assim,
tem essa questão da petização dos dragões, né? Que os dragões lá são todos fofinhos, mas são humanos que viram dragões. Era uma guerra entre reinos de dragões. Muito interessante. Inclusive, deixo aqui a recomendação. Eu estou vendo aqui, inclusive, a capa, né, do livro, tem do Ninho de Fogo, ela tem aqui a trilogia. Então, quem quiser encontrar aqui, já fica a indicação, né? Camila Deus Dará, tá na Amazon. Tá? A capa do livro dela, inclusive, ali tem um dragão bem legal, uma ilustração bem legal. Vamos ver se tem aqui, inclusive, quem foi o ilustrador aqui. Vamos dar o serviço completo, né? Se é para indicar uma colega, a gente tem que indicar direitinho, né? E bom, gente, eu na verdade, com a questão das crônicas, eu quis fazer uma coisa dos autores de ficção científica que fizeram nos anos 70. Esse ano, na verdade, eu tive voltando às raízes clássicas de vários meios literários e várias mídias. Porque nos anos 70, anos 80, tinha um processo de crônicas que você fazia, que era basicamente serialização. Não sei se vocês conhecem as crônicas do Conan, o Bárbaro. Uhum. Sim. Esse foi basicamente o meu processo. Eu já estou em 80% terminado as minhas crônicas atuais. Show! E Bakar Ragan. Eu estou na 4ª temporada já. São 6. Tá produzindo, hein? Enquanto eu tô parado, mas tudo bem. É minha falha. Eu vou contar outra questão de novidade em relação ao Hot e também ao que eu quis fazer com as crônicas. Eu quis como eu escrevo fantasia, na maior parte do tempo, com base no mundo real, eu sempre trabalhei com a questão dos escravos, que é um outro tema picante também, bem problemático nos tempos atuais, que as pessoas não entendem essa questão das escravidões. A maioria das escravas eram mulheres e boa parte das mulheres se voluntariavam para ser escravas dos reis. Essa é uma coisa que muita gente não entende historicamente. A gente tem uma visão pós-modernista ridícula, que achava que as mulheres eram as vítimas oprimidas constantemente. É porque também tem muito a questão da escravidão, principalmente vista aqui no Brasil, tem muita relação da escravidão do africano, né, do negro africano, da costa ali, centro-sul, centro, né, do continente africano, trazidas para o Brasil para trabalhar nas lavouras, né? Então tem muito essa visão da escravidão, né? A mesma coisa acontece, é um estereótipo. Né? A gente pode até dizer que seria um estereótipo, que nem como dizem que é africano, como se a África fosse um país, né? Sendo que é um continente. Você vê a parte norte da África, você vai vendo que há, vamos dizer assim, clareando, né, a pele das pessoas, por exemplo, né? Então, você virou um estigma, né? Virou a forma como as pessoas encaram certas coisas. Então, aqui, principalmente aqui no Brasil, remetem ao tempo da escravidão no Brasil, com relação ali à vinda dos negros, né, navios negreiros e tudo. Então, tem muito disso. Exatamente. Né? Sendo que não houve só esse tipo. Não, e eu quis trazer uma visão mais clássica, mais, eu diria, ancestral da nossa história, porque muita gente não entende, a escravidão era a regra, não a exceção. Pouquíssimas culturas não tinham escravidão. A gente consegue literalmente contar com os dedos quais que não tinham, porque todo mundo fazia. Sempre teve essa questão, né, raças, de ter raças superiores, ter credos superiores, sempre achando que um tem que estar acima do outro, sempre. E eu quis botar uma questão que, assim, né, a gente não pode buscar a moralidade dos monstros. Essa foi minha ideia. Porque se a gente você não julga a moralidade de um
Foi essa a minha visão das crônicas. E eu peguei muita inspiração disso com os monstros dos anos 80. A influência dos filmes do Predador me influenciou muito na narrativa. Ou seja, eu quis buscar uma cultura deles próprias, diferente da humana, que a gente consiga entender o ponto de vista deles, mas eles não são necessariamente iguais a gente. Eles têm um certo nível de antagonismo, mas tem uma coisa própria deles dentro das crônicas. E eu quis... E a crítica que a gente sempre escuta, né? Que Hot não tem trama. Tem muito disso, né? As pessoas acham que vai virar a página, um gemido, uma página, um gemido, né? A gente até brincou com isso na Cevai, né? Há 2 anos. Que livro hot só tem isso, né? Mas não, tem uma história, tem um contexto. Na história, a coisa... Entendem? Que chegue, né? A pessoa está lendo o capítulo, tem uma cronologia narrativa. Uhum. Realmente, isso daí é verdade. E Patrick, conta aí, quais são as suas novidades? Patrick, tá com novidade? Então, eu tô como você, não tenho muitas, não. Estamos uma dupla. Eu tô bem parado, assim, ultimamente. Eu diria que até um pouco desmotivado também. Mas 2023 acho que promete ser um ano bem diferente, bem inovador. Tem a Cevai, a Semana do Autor Independente Virtual. E assim, eu estou escrevendo um livro agora. Estou nos preparativos do lançamento do Forças para Recomeçar. O livro já foi diagramado, já está em processo de preparação de capa. E em breve eu mostro para vocês em primeira mão. Show. E estou escrevendo outro também, que tem uma pegada hot, mas é mais voltado. Que o título é Diga-me que não me ama. Que é Gostei. tem um pouco assim do homo afetivo, da homoafetividade, que conta a história de um garoto se apaixonando por um jogador de futebol. E não é correspondido. E aí é aquela motivação mais ou menos por aí. Eu tô com os livros também começados, mas não finalizados. Eu tenho, toda hora eu paro, volto, leio, releio, mas ainda não consegui parar para poder finalizar. Vamos ver se essa semana eu consigo fazer alguma coisa. Eu tenho um que é o Clique, né? Conta a história de uma moça que ela é fotógrafa, e ela conta assim, desde o início da carreira dela, né? Ele pode ser hot ou não, né? Eu estou pensando em fazer aquelas 2 versões, como eu tenho feito já há um tempo. Quem quiser ler hot, lê. Quem não quiser ler com hot, é só compra o sem hot, né? É que como você é mais experiente que eu, né, Paulinha, você decide como fazer. Como eu ser amador no gênero, eu decidi entrar de vez. É que assim, eu já tinha feito desse jeito já há um tempo atrás. Aí teve uma colega que me perguntou, né, qual é o livro que eu poderia indicar para uma pessoa. Só que ela não curte muito ler hot, ela não se incomoda, porque tem uma história, eu sei que os teus livros têm uma história, mas ela não estava querendo que fosse hot. Aí eu falei assim, então eu vou fazer a versão sem hot, entendeu? Porque as partes que teria, né, as cenas mais picantes, elas são adaptadas e pronto, né? Como tem toda uma história envolvendo, então que nem foi o Você Natasha. meteu o corte Marvel, então, da coisa. Não chega assim, esse ser assim um corte, mas você sente ali, você não sabe que rolou alguma coisa, sabe? Mas não tem assim a descrição, vamos dizer assim, né? Não é muito descritivo. Então, Ótimo, censurado. é um hot censurado, né?
Foi ali, houve uma censura ali para o Hot, então quem não tá afim de ler com o Hot, sem problema, vai conseguir ler a história do mesmo jeito, porque eu gosto muito... Hã? Eu gostei muito do Natasha. Eu lembro que eu peguei a versão sem hot, que foi uma que você tinha colocado na promoção de gratuito. Eu peguei, eu gostei muito. E aí fiquei até curioso, né? Porque você tem essa artimanha de escrever as duas versões. Eu não sei se você pega o mesmo arquivo e só transforma ou transcreve tudo de novo. Na verdade, eu escrevo com assim, a minha técnica, né? A minha técnica é assim: eu escrevo e a parte que tem o hot, eu deixo marcado, porque Sim, depois eu pego o mesmo arquivo e faço a adaptação daquele trecho. legal. Eu não tenho essa habilidade mágica, não. Não, é tranquilo, é só assim, você pega e Até você, né, tem o clima e tal, mas não chega às vias de fato, né? A pessoa que está lendo não tem isso. Sabe que rolou ali alguma coisa entre as 2 pessoas e pronto, né? O meu maior desafio, que eu ainda não terminei, porque é um livro que, assim, tem muito mais, emoção envolvida, é a do Thales e do Trevor, né. Apesar de eu ter escrito já livro com personagens gays e tal, tanto que a série, né, do Grupo Força, ele tem o casal, né, que é o Thales e o Trevor o tempo todo mundo sabe, todo mundo é apaixonado pelo Thales, né, e pelo Trevor, todo mundo adora o Trevor, quer levar para casa, seu melhor amigo. Mas o livro deles tem muito, assim, essa pegada mais emocional da vida do Trevor, né. Então, para quem não conhece a série, é a série lá dos homens de barriga chapada, né, mas é porque eles são donos de academia, né, por isso, não é outro motivo, é porque são donos de academia. E o Trevor, e o Thales ganha na loteria e tal, Da e série, ele né? o pessoal conhece mais com série Jean, né. Aí o Thales e o Trevor é o casal, e o Trevor ele tem uma história, tem um segredo. Então durante, assim, o livro eles viajam muito. Por que que eles viajam muito? Então no livro deles aí vai ser explicado por quê. Então esse é um livro mais emocionante, sabe, tem o romance deles, mas tem uma história por trás. Então eu não consegui terminar ainda de escrever, tô me cobrando, quem sabe. quem sabe? O que eu posso dizer para vocês em relação às crônicas, a primeira, eu decidi separar cada temporada por 13 capítulos. Ficou uma coisa mais fácil para mim. E Capítulo. são capítulos curtos, né, que você escreve. É, tem uns maiores, tem outros mais curtos, mas é uma coisa que me ajudou muito na organização. Na primeira temporada, eu simplesmente não botei nada de sexo. É uma coisa que Então dá uma introdução ali, né, saber do contexto das é basicamente uma entrada no mundo e tem o plot twist no final. Por que não? Por que não? tem que ter, tem que E foi. E eu decidi. Eu diria que esse ano eu tô meio revoltado com o excesso de puritanismo que a gente está vendo em geral. Basicamente, nessas crônicas tem tudo que o pessoal pós-modernete não aguenta, que é masculinidade tóxica, tem sangue, morte, violência. tiro, porrada e bomba, né, agora eu falo. Exatamente. E tem Porque eu me inspirei alguma na coisa do. Bom, uma coisa de heterossexualidade forte, muito pegada dos anos 70, anos 80. E a grande inspiração foi a série Predador para mim, essa coisa primitiva do homem combatendo um monstro, só que o homem também é um monstro. Tem, porque é isso que as pessoas não entendem. Eu posso dizer, sem dar spoiler, que foi pensado na discussão das crônicas, tem toda uma filosofia nietzschiana dos bárbaros sendo felizes, do homem no estado mais primitivo.
E eu acho que até o leitor que vai entrar nessa história pensando que é uma coisa vai questionar sobre a sua própria humanidade. Eu acho que é muito legal trabalhar essas coisas. Também acho. Acho que é um tema bem interessante fazer as pessoas pensarem um pouco, né? Sempre sem entregar de bandeja, né? Fazer o leitor pensar um pouco. Exatamente. E bom, como a gente tinha falado no podcast passado, né? Eu acho ridículo atualmente o pessoal que tem gatilho com questão de consenso narrativo. Eu acho que a questão do consenso sexual é ridículo na ficção. Não interessa. Porque tem um monte de personagem que não tem consentimento e vai pra guerra mesmo assim e morre. E o pessoal não pisca um olho em relação a isso. Qual que é a diferença de violência de uma coisa e violência de outra coisa? O tema dos gatilhos é sempre mais complexo, tem pessoas que concordam, tem outras que não, acaba se tornando quase que um senso comum certas coisas, e acabou. Paula, que tem um acesso de vitimização atualmente. Tem muita gente que está abraçando o gatilho dos outros Para se promover. Com a política do não pode. E eu sou totalmente contrário a isso daí. Eu acho que a narrativa tem que ser crua. A ficção ela tem que fazer as pessoas entenderem a realidade humana. E a realidade humana não é bonita. As pessoas vão Infelizmente. tratar isso daí com uma coisa. Eu até vejo a questão de certos círculos progressistas que querem botar, tipo, ursinhos carinhosos numa ficção. E eu não gosto disso daí. Realmente é um tema que sempre gera discussão. Sim, e para fechar a questão das crônicas, eu decidi ser ousado, foi por isso que vocês viram que eu botei uma advertência de início, né? Porque nós estamos em 2022, o ano do Nosso Senhor, que as pessoas não entendem nada, né? Infelizmente, elas acham que o autor ele concorda com certas coisas, o que é mentira. É verdade, é verdade. E ainda tem aquela questão de que a pessoa acha que tudo que o autor escreve é porque ele queria ser assim, ele tem essa fantasia, ele tem essa e não tem a liberdade de Exatamente. escrever. Exatamente. E eu decidi trabalhar uma coisa pesada, em que as mulheres desse mundo dos dragões, elas ficam nuas 80% das vezes. Vai dar o que falar isso. Eu já fui questionado sobre isso. Você escreve o que você gostaria de ser, não sei o quê. Não, gente. Nossa. Se você, quem lê minhas histórias vai ver que tem muito vilão bem maldoso, assim. Eu não queria ser essas pessoas. A coisa não tem nada a ver com a outra, né? A Tá? coisa não tem nada a ver com a outra. É, Estamos chegando já ali nos 25 minutos aqui do nosso podcast, então para a gente não estender muito, hoje a gente vai gravar 2 episódios, então essa é a primeira parte do dia, tá? E daqui a pouco a gente volta, ou então você continua ouvindo, dependendo do horário que você está ouvindo o podcast, você continua ouvindo o próximo e volta nos anteriores também, compartilha o link do podcast com seus amigos, compartilhe, compartilhe. Compartilhe o podcast com seus amigos e continua ouvindo aqui com a gente. Patrick, aproveita para se despedir do pessoal. Então, eu quero agradecer aqui o espaço, eu quero agradecer a presença ilustre de vocês. Sempre uma honra estar reunido aqui com a Paulinha, com o Deva, e para falar dessas novidades. O Forças para Recomeçar vai ser lançado, eu acho, em janeiro, mais tarde em fevereiro do ano Deus que vem. quiser. Logo, logo.
Deva, aproveita para se despedir do pessoal, que daqui a pouco a gente vai gravar outro podcast, que aí o pessoal já pode pegar e emendar um no outro. Bom, gente, eu não sei quando que vai ser as crônicas, mas eu estou no processo com a editora, vocês sabem que a editora é uma tartaruga, né? Acontece. Mas vem novidade por aí. Provavelmente as crônicas até vão sair antes dos meus outros projetos. É um spin-off que vai basicamente me ajudar a financiar tudo que eu quero na frente. E a gente vai divulgar aqui no Tree for Books. Exatamente. E Então, bom, a gente vai comentando que a próxima rodada de conversa vem coisa picante também. sempre, sempre. Outra classe de picante. De polêmico. Exatamente. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Vamos nos vendo. Escutem Tree for Books quando estiverem distraídos. Tem que aproveitar e vai escutando todos os podcasts desde o início. Exatamente, exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de compartilhar o link do podcast, seja aonde você estiver ouvindo, seja no YouTube, seja aonde você estiver ouvindo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e convidar para curtir também o Tree for Books e esse trio aqui nas redes sociais, ok? Até o próximo podcast. Tchau, tchau, meninos. Tchau. Até daqui a pouco. Um beijo. Tchau. Tchau.